a 28. Leia alguém aí, número 18, 21 ou 28. Aos filhos de Levi. Pera aí, deixa eu chegar perto disso aí, Douglas, para pegar a sua voz no microfone. Fala, pode ler. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestaram, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leveis sobre si pecado e morro. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por heranças aos levitas. Porquanto eu os lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas, e lhe dirás... Olha isso aqui, vai. Quando receberdes o dízimo da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E o dízimo do dízimo vai para quem? O Senhor. Não, mas continua. O Senhor pediu para dar para quem? Continua. Atribuísse vós a vossa oferta como se fosse cereal de eira em plenitude do lagar. Assim também apresenteis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta ao Senhor a Arão, o sacerdote. Então o dízimo do dízimo vai para Arão. Mas lá na frente, em Neemias, esclarece o que significa Arão. Arão aí não é a pessoa Arão. Arão aí representa o sacerdote. Como que é o dízimo dos levitas? É isso aqui. Você abre em números 10, 38, olha só. Números 10, Neemias, na verdade. Neemias, página de número 26, está na apostila. Neemias 10, 38. E um sacerdote, descendente de Arão, deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos, e os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O que é isso aqui? Vocês lembram quando eu falei que os levitas foram divididos em partes? Tinha aqui, qual é o nome das tribos dos levitas? Os 3 tipos. Gersonitas, quem mais? Coatitas e meraritas. Coatitas e meraritas, exatamente. Aí um carregava os paus. Quem lembra? Corda. Os coatitas carregavam os utensílios de dentro do templo, que cobria. Os gersonitas carregavam as tendas. As cordas que amarravam as tendas. E os meraritas carregavam as tábuas, os pilares e tal, e os negócios as cordas que amarravam isso aí. O Arão é um dos coatitas. E o Arão e o descendente de Arão foram os escolhidos para fazer o serviço no tabernáculo. Sacrificar pessoal, isso aqui era como trabalhar num açougue. Só que não tinha máquina para levantar o bicho. Imagina, o dia todo. Isso aqui não era pouca coisa, não. Beleza? Aí, quando você chega na Terra Prometida, olha só o que está escrito em Números 35:7. Haviam 48 cidades de levitas. Então, na Terra Prometida, tinha 48 cidades. Esse dízimo, você viu que não está escrito que é para levar no templo? Esse dízimo, a pessoa tem o dízimo que ela precisa ir lá, mas esse dízimo não precisava. Esse dízimo, a pessoa vinha até os levitas e dava 10% para os levitas. Os levitas pegavam o dízimo dos dízimos e levavam até o templo, o tabernáculo, onde lá se fazia divisão para os sacerdotes. Então, os 10% do povo ficava para manter os levitas, o dízimo do dízimo chegava para o templo e sustentava o templo e os sacerdotes. Então, na prática, para sustento do templo e dos sacerdotes, ia 1% do que era do povo. Deu para entender? Então, 10% levita e 90% ficava na cidade dos levitas para cuidar dos levitas. E os levitas, pessoal, meus irmãos, mas os levitas eram os que carregaram o tabernáculo. Quando chegou no templo que não precisa mais carregar, qual foi a função deles? Aí eles já não tinham mais essa função de carregar. Eles se tornaram como símbolo da justiça e da oportunidade do cuidado.
Porque agora o levita é o símbolo da devoção e cuidado do povo. O povo tem que cuidar do levita e o levita é símbolo daquele que vive integrar o Senhor e cuida, ensina, prega, visita, viaja ensinando, faz cópias às vezes para o pessoal ler, tudo isso aí. Então dava para o levita pegava o dízimo do dízimo e dava para o Arão. Fala. Aí quando você fala Arão e os sacerdotes, você está falando de toda a família de Arão e todos os seus descendentes? Exato, toda a tribo sacerdotal. Todos os sacerdotes. Exato. Então, por exemplo, Arão e seus descendentes. Aí Arão morreu. Suponhamos que chegou um momento que tem, 90 sacerdotes. O que chega é para manter os 90. Fazer uma divisão ali entre eles. Tanto é que vocês se lembram que nós analisamos a corrupção do templo lá em Herodes? Que o sumo sacerdote, qual era o privilégio que a lei dava para o sumo sacerdote? Nenhum. Ele tinha deveres maior, mas o sumo sacerdote não tinha nenhum privilégio. Aí lá no Herodes que o sumo sacerdote começa a ter privilégio. O sumo sacerdote começa a ter mansão e o sacerdote e o outro sacerdote e o levita passando fome. Inclusive o Neemias denuncia isso aí. Porque você lembra que o levita Deus proibiu ter terra? A terra não era dele, ele não trabalhava em terra agrária. O Neemias diz o seguinte: agora o levita teve que ter sua própria terra para se manter, porque o Arão vieram buscar aqui, o Arão já tinha morrido, o levita veio aqui buscar e não deram a parte do levita. Aí agora o levita não conseguiu mais se ficar no seu ministério, porque não deram a parte dele. Tá? Então era dessa forma, tinha que dar para o levita e levar aqui. Só que chegou um momento que corrompeu tanto que abandonaram tudo, os levitas começaram a ser descartados, concentraram o poder todo aqui, o sumo sacerdote lá na frente se corrompeu, o Herodes agora está mandando o sumo sacerdote, ficou tudo aquilo lá. Mas a lei dizia o seguinte, a lei dizia 10% para o levita pega o dízimo do dízimo e leva para o Arão. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Segundo dízimo. O dízimo das festas. Então pessoal, veja que esse dízimo sustenta os levitas, sustenta os sacerdotes e sustenta todo o serviço do templo. Tá? Aí agora nós vamos ver o segundo dízimo. Página de número 26. Deuteronômio 14, 22 e 27. Quem quer ler? Quem quer ler? Lê aí, irmã Camila. Está na apostila. Deuteronômio 14. Tá na 26, na página? Tá. Lê, irmã Adriana, então. Ou você já abriu o Deuteronômio? Não, pode ler. Lê, irmã Adriana. Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Tá aqui, né? Sim. Certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente, que ano após ano se recolher do tempo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Pode, vai até o 27. Quando o caminho for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, teu Deus, escolheu para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Vamos lá. O segundo dízimo é o quê? Eles iam pegar 10%. Perceba que esse dízimo o pessoal não precisou trazer aqui. Esse dízimo o povo levava para o levita e o levita pegava o dízimo do dízimo e trazia para cá. Já esse outro dízimo é diferente. Esse outro dízimo o povo traz para cá. E o que faz com esse outro dízimo? Vai pegar 10% de animal, de colheita e tudo, e vai chegar até aqui e vai fazer uma festa e todo mundo vai comer.
Só que ele diz o seguinte, mas não se esqueça do porque o levita, pessoal, era o que vivia da fé, pobre. Então o levita, às vezes, não tinha condição de levar para essa festa. Então Deus falou o seguinte, mas quando você levar ela, não esqueça do levita. Ou seja, coloca o levita para festejar na mesa junto, mesmo se ele não tiver. Aí você se lembra o que estava acontecendo lá na ceia. Que a ceia era uma festa onde todo mundo levava o que comer. E o que estava acontecendo na ceia? Um comia muito e o outro passava. É justamente o que Deus falou para não acontecer lá atrás. Aí ele diz, mas se você morar muito longe, você pode vender, porque imagina só, você mora muito longe, você vai um animal machuca no caminho, perde colheita, alguém te rouba. Então vamos fazer o seguinte, se morar muito longe você pode vender, só que você vem até aqui, aí você pega tudo isso, compra de vaca, compra de tudo, e vocês chamam todo mundo e vocês festejarão, se alegrarão na presença do Senhor, e vão colocar aí do seu lado o levita, o pobre, o estrangeiro, o órfão. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus mandou todo mundo participar dessa festa. Esse é o dízimo, todas as festas que tinha aqui. Página 26, último parágrafo. Isso é um trecho comentado pelo teólogo Mateus Ortega do Brasil. Nas festas o dízimo era desfrutado por toda a nação. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. Longe de ser um fardo, o dízimo para as festas era uma forma de festejar em família e comunidade. A ideia das festas era que todos celebrassem alegremente diante do Senhor, compartilhando o alimento em comunidade. Maimônides, que é um judeu, uma das principais figuras intelectuais do judaísmo medieval, registra: o segundo dízimo foi ordenado para ser gasto com alimento em Jerusalém. Dessa forma, o proprietário era compelido a dar parte como caridade, pois não poderia usá-lo de outra forma que não fosse comendo e bebendo. Essa lei reunia multidões em um só lugar. Ia todo mundo para lá. É como se a gente fosse fazer um negócio desse hoje, é como se o seguinte, viesse todo mundo, quem quisesse comer. E Deus falou que aqueles que tinham condição de levar, levariam de uma forma para não se esquecer do necessitado e do levita. Vamos lá, continuando. Essa lei reunia multidões em um só lugar e fortalecia o vínculo de amor e irmandade entre os homens, a comunhão. Como o dízimo para as festas era apenas para ser comido pelo povo na presença de Deus, ele cumpriu um papel comunitário. Seu benefício era tanto para os donos de terras, que comiam da abundância do seu próprio dízimo, quanto para os necessitados que desfrutavam do lado dos que tinham mais que o suficiente para si mesmos. Oi. Esse é o segundo dízimo. Pode falar. Eu estava pensando aqui. Era muita fartura. Porque se você ainda vai em consideração que a gente gastou R$350 para fazer um pote de comida e todo mundo comeu bem, e só gastou 10 de cada um aqui, imaginando que cada um de nós ganhasse R$1.000 por mês. 10% ia ser R$100. Se aqui tem 30 pessoas, é R$3.000, é 10 vezes 10 panelas de galinhada. E dá pra todo mundo. Era muita fartura, desde que o povo obedecesse a Deus. Deus prometeu. Tanto é que nós vamos ver daqui a pouco que sobrava tanto dízimo que tinha uma lei que os judeus depois acrescentaram, né? Que eles começaram a discutir o que deve ser feito com a sobra do dízimo, porque sobrava muito. Só que ele falou assim, o Senhor, a gente não pode ser leviano com isso que sobrou, porque esse dinheiro é de Deus. Então nós devemos fazer o que Deus mandou, não o que eu quero. Então, Senhor, isso sobrou, o que a gente faz? Aí nós veremos depois o que os judeus faziam com o que sobrava dos dízimos. Vamos lá. E o terceiro tipo dos dízimos, Deuteronômio 14, 28 a 29. Deuteronômio 14, 28 a 29. Agora você, irmã Camila. Pastora Camila. Ao fim de cada 3 anos. Ao fim de cada 3 anos. Ué, então parece que esse dízimo não é anual. Continua. Tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherá na tua cidade. Ou seja, esse dízimo fica na onde? Na própria cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nenhuma na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem.
Vamos lá. Tem um terceiro tipo de dízimo. Por que o levita está aqui no meio de órfão e de viúva? Porque o levita era pobre. Tem alguns teólogos que chamam os levitas de os pobres de Yahvé. Aqueles que Deus escolheu para dar oportunidade para o povo manifestar generosidade para cuidar. E o que eles dizem? No terceiro ano, veja bem, terceiro ano, então o primeiro ano não foi, segundo ano não foi. No terceiro ano vai pegar esse dízimo, vai ajuntar na própria cidade. E nesse momento vai vir o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, o levita, vai vir todo aquele que precisa para se comer e se fartar. Só que essa fartura, pessoal, não é só de comer naquele momento. Porque a forma como era organizado aqui, o pessoal conseguia levar uma boa quantidade de mantimento para um bom tempo para eles. Porque o cereal, ele não precisa comer agora e acaba. O cereal dura. Um animal dura. Pessoal, se o cara leva uma vaca, quanto tempo ele vai conseguir ter leite? Quanto tempo ele vai ter de carne? Então era uma boa quantidade, ok? E era a cada 3 anos. Então eu também coloquei um brindezinho maravilhoso para vocês aí, que é uma tabelinha de uma proposta de como seriam os dízimos. Porque tem várias propostas, tá? Como é que esses 3 dízimos se organizam? Aí, abram a tabela na página de número 27 aí. Tá os 3 dízimos. E aqui tá os anos. Ano 1, ano 2, ano 3, 4, 5, 6. Estão vendo aí? E o número 7, por que o número 7 está vazio? Hã? Porque o número 7, nós vamos ver daqui a pouco, ele é aquele ano de descanso. Se tinha descanso, não produzia nada. Se não produzia nada, não tinha. Então o ano 7 não tinha dízimo, porque a terra estava descansando e o povo não trabalhava e Deus mandou o povo ficar 1 ano de férias. Cada 7º ano era um ano inteiro de férias. E aí... pessoal, vocês vão ver, não vou adiantar não, daqui a pouco nós vemos. Aí, olhem nessa tabela aí, pessoal, o pessoal gosta de férias. Olhem para essa tabela aí, eu vou perguntar uma coisa para vocês, mas por favor, pessoal, por favor, estou pedindo por favor, não adiantem para frente as coisas, porque a aula é uma continuação, então não valendo para frente, tá? Eu queria fazer uma pergunta, olhem aí para a tabela. Quem que recebe mais dízimos, o sacerdote ou os pobres? Olhem aí na tabela. Hã? O sacerdote recebe quanto de mais? Faz uma conta aí. Três vezes mais. 3 vezes mais, todas as vezes eles recebem. Não. Vocês estão enganados. Porque esse aqui não é o mesmo dízimo? Vocês estão se esquecendo. Que susto. Vocês estão se esquecendo de uma coisa. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui uma coisa. Cadê o apagador? Ah, tá aqui. Pessoal, então vamos desenhar essa tabelinha aqui. O dízimo dos levitas, todo ano mandava quanto? 10%. Ano 1, 10% ano 2, 10% ano... E os pobres não receberam aqui e receberam 10% aqui. Então 20%. Nesse caso o dízimo seria 20%, exatamente. Então as pessoas davam mais do que 10%, se era um dízimo para isso, um dízimo para aquilo. Porém, sabe o que vocês esqueceram? Esse dízimo era dado para quem? Para o levita. E o levita dava quanto para os sacerdotes? 10%. Então, dos 10%, quanto que vai para ele? 1%. O sacerdote, desculpa. Exatamente, 1%. Então, em 3 anos, os sacerdotes receberam quanto? 3%. E quanto que os pobres receberam? 10%. Só tinha mais... Tá na Bíblia ou não tá isso aí? Só que provavelmente tinha mais pobre do que sacerdote, não tinha? Ok, pode ser. Mas ainda assim era... Proporção. Luiz. Ah, Luiz, mas tinha outros tipos de ofertas? Tinha sim, nós estamos vendo aqui do dízimo. Do dízimo. Ah, Luiz, mas então, Luiz,
Perguntas sobre isso, perguntas sobre isso. Perguntas? Tá na Bíblia, pessoal. Eu não tenho culpa que tá na Bíblia. Que era para todos os pobres, estrangeiros, órfãos e viúvas. Exato. Todo mundo que tiver necessidade. Todo mundo. Geralzão. Todo mundo. Cara do céu. Um sistema econômico maravilhoso. Esse aqui é o melhor, é um sistema econômico melhor, nós já vamos ver daqui a pouco, melhor do que qualquer país atualmente. Todo mundo participava. Todo mundo comia. Todo mundo Mas sempre. Luiz, mas ali no 7º ano que ninguém dava nada, como que ficava o pobre? E aí, como é que ficava o pobre no 7º ano? Ele tinha uma reserva. Como é que ficava o pobre? Primeiro... O 7º ano é bem depois do 6º, tem reserva do 6º, gente. Olha o que Deus falou. Deus falou o seguinte, se você... Ó, escutem. 4, 5, 6. Deus falou, se no 7º ano vocês me obedecerem, se vocês me obedecerem, eu digo uma coisa para vocês. Se você, no 6º ano, vocês vão colher tanto, que quando vocês chegarem 3 anos depois, vocês ainda vão estar comendo o fruto do 6º ano aqui. Ou seja, pessoal, voltando, vejamos como Deus afirma que a vitória do povo de Deus para a transformação do mundo é pela fé. Se vocês tiverem fé, que sou eu que sustento a aliança, que sou eu que cuido, que sou eu que dou a força a vocês para transformar a história, para vencer o governo de Adão, para vencer a serpente, para cuidar do órfão, da viúva, do levita, do sacerdote, do estrangeiro, cuidar de todo mundo, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar 1 ano sem trabalhar e sem colher, e o que vocês colherem nesse ano, vocês vão comer por 3. Eita glória! Aí tem muita gente que pega isso aqui, prega e aplica ao pessoal, o individual. Olha aí, ó, se você obedecer a Deus, você vai colher para 3 anos. Mas, cara, o que Deus está falando aqui é coletivo, é de uma missão de um povo que está unido. Imagina só que a gente aqui é um povo agora, e a gente se une, pessoal, vamos nos converter ao Senhor e vamos usar de todas as nossas forças para cuidar de todo mundo aqui que precisa de cuidado, e vamos usar das nossas forças para cuidar de todo mundo para fora, para a gente visitar, fazer o povo se converter, cuidar da justiça, a gente acolher. Você acha que Deus vai prosperar esse povo aqui? Sim, mas é porque Deus tem um preferidinho, etc? Não, é em nome da missão. Luiz, o exemplo foi que o Marco disse que agora ficou. Ó, ficou R$350. Se juntar todo mundo aqui, vai dar mais de R$350. Com a sobra, levaria para mais pessoas. Aí, veja. Para mais pessoas, viriam mais pessoas. Exato. Aí agora veja um negócio aqui. O 6º ano vai produzir 3 vezes mais. Só que por uma grande coincidência, o 3º ano dá disso para o pobre, 3 anos depois dá o 6º ano. O ano que mais produz novamente é 10% para os... Ah, Luiz, mas se acontecesse alguma coisa o dízimo acabava. Tinha outras leis também que davam outros mecanismos de cuidado. Não era só o dízimo, tinha várias leis. Pergunta sobre isso? Então, pessoal, segundo essa tabela, a quantidade de contribuição do povo era em torno de 23%. 10% todos os anos para o levita, e o levita levava 1% para o sacerdote. 10%, vou esclarecer aqui para vocês, de novo, para isso aqui não pode errar. Se o cara ganhava R$1.000, deu R$100 de dízimo para o levita, R$100. Isso representa 10% do salário do irmão, que o irmão ganhou 1.000. Então vai dar 100. O levita vai pegar quanto disso aqui? 10. Então ele vai levar 10 para o sacerdote. Então o levita dá o dízimo do dízimo, o dízimo de 100. Que na visão do salário do irmão representa 1%. Tinha se dito, se o dízimo das festas, todo mundo vai e come junto. E o terceiro dízimo é o dízimo dos pobres, que representava 3 vezes mais do que ia para os sacerdotes. Vou nem comentar isso aqui. Vamos próxima. Nem precisa de comentar. Craig Blomberg, página de número 27. Página número 27 da apostila. Olha o que ele diz. Nas palavras do autor, originalmente pode haver sido pretendido apenas um dízimo.
Mas a mentalidade judaica harmonizadora rapidamente resolveu aparentes contradições entre as passagens, identificando pelo menos duas ofertas separadas, que é a oferta do levita, e a oferta da festa. Aí, já na época do Novo Testamento, a maioria dos judeus passou a interpretar a entrega, que é outra, a cada 3 anos, como algo acima e além dos outros dízimos. Sabe qual é a argumentação dos judeus para dizer que o dízimo do pobre é o dízimo mais importante de todos? Porque a gente olharia e parece que é o menos importante. Porque os outros a gente tem que dar todo ano, mas o dos pobres a gente dá só a cada 3. Então, aparentemente, parece que é o menos importante. Mas ele disse que, na verdade, na cultura judaica é o contrário. Pois para ele, tudo que é mais raro é mais importante. Então, por exemplo, tem 6 dias comuns, mas tem só um sábado. Qual é o dia mais importante? O sábado. Tem 6 anos comuns, mas tem um ano. Qual é o ano mais importante de descanso? É o ano de descanso, o 7º. Tem 49 anos comum. Qual é o ano mais importante de todos? É o 50º ano, que é o ano do jubileu. Então, na cultura judaica, por exemplo, qual que é o sacrifício mais importante? É o do Yom Kippur, porque acontece uma vez por ano. Então, aquilo que é feito cotidianamente é menos raro. Por ser menos raro, é menos importante. Então, segundo esses judeus, quando Deus estabelece que o dízimo do pobre era para ser dado de 3 em 3 anos, tornando-se assim mais raro, Deus queria dizer que eles importavam mais. E quando eu estou falando de pobre, pessoal, eu não estou falando daquela pessoa que está na casa dele, conseguindo almoçar às vezes todo dia, que às vezes não consegue arrumar o carro e tal. Eu estou falando naquela época de gente que está com fome, literal fome. Que naquela época não tem, mas é gente que a luz cortou. É gente, por exemplo, eu conheci um cara que ele trabalhava e sustentava a família e o INSS, ele estava se arrastejando, as pernas dele definhou. Não aposentaram ele. Ficou sem dinheiro, se rastejando lá, tentando trabalhar pelo computador, venceu o aluguel, não conseguia mais manter ninguém. É isso aqui que a gente está falando. O que Deus está querendo dizer é que essa gente importa mais. E importa mais porque Deus a ama mais? Não, é porque ela precisa mais. Ô Luiz, você fala de pessoas em situações que a situação colocou ela naquela situação, não aqueles que desejam estar naquela situação, né? Ô, irmã, ô Luiz, mas e os casos, vamos por, esse pessoa é vagabundo, esse aqui, como que a gente faz? Cara, tem casos complexos mesmo, que a gente às vezes não sabe o que fazer, mas a questão é, ore para que Deus te dê direção do que fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu mostrei fotos, se eu não me engano, para vocês aqui. Inclusive eu preguei na igreja eu preguei em 2 igrejas aqui, que foi a Belém e foi a MS. E eu mostrei a foto disso aqui, centenas de crianças num lixão. Aqui no Mato Grosso do Sul, na fronteira com Ponta Porã, do lado do Paraguai, 200, a gente vai lá fazer compra de Trident mais barato. E lá tem centenas de crianças num lixão. Um dos missionários que tinha ido o dia que eu fui, veio uma criança roendo um osso de vaca para ver se conseguia comer alguma coisa. Aí alguém poderia dizer, é porque esses pais é vagabundo. Beleza, pode até ser, mas o que a gente vai fazer com essas crianças? Vão abandonar? Não. Por culpa dos pais que são vagabundos? Não. E os orfanatos, que a criança é abusada, lá em Curitiba é cheio. As crianças são abusadas e são tomadas da família. Fica lá crescendo sozinha, chega lá com 8 anos, sai com 18, sem visita, sem proteção de um pai, sem carinho de uma mãe. E aí? O que Deus está querendo dizer aqui é que esses mais importam, porque esses são os sofredores do mundo. Por isso que Deus sempre fala assim, lembre-se que vocês foram escravos no Egito e eu lutei por vocês. Que vocês foram estrangeiros e eu lutei por vocês. Eu tirei vocês de lá, eu abri o mar. Então, quando vocês verem o estrangeiro, o órfão necessitado, lembre-se do que eu fiz por vocês, façam pelos outros também. Olha que ensinamento lindo para um povo no deserto, cara. E Deus ainda promete, vocês estão no deserto, mas eu prometo para vocês que se vocês fizerem isso, vocês vão produzir tanto, que 1 ano vocês vão comer para 3. Pergunta,
Página de número 28, comentário do Matheus Ortega novamente sobre esse terceiro dízimo. Como visto anteriormente, o propósito desse dízimo era ser um instrumento de justiça. E não se tratava de uma exigência para todos. Esse dízimo não era todos que davam. Por quê? Como é que o pobre vai dar? Como é que o que está com fome vai dar? Não tem como. Então, esse dízimo era daquele que recebia. Quem dava esse dízimo? Os que produziam na terra e enriqueciam na sociedade. Ou seja, quem estava estabilizado, quem tinha renda, quem não estava passando fome. Eles davam para socorrer quem estava pior que eles. Os que produziam na terra se enriqueciam na sociedade israelita deveriam apresentar diante de Deus seus dízimos a cada 3 anos para ajudar os marginalizados socialmente, viúvas sem sustento, refugiados de outros povos, miseráveis sem expectativa de vida, enfermos, órfãos, desabrigados. Isso revela um claro propósito na Torá, de lançar a base de um estado social em que a pobreza extrema e a necessidade indigna fossem desconhecidas. Pobreza extrema não existe.